Seja bem-vindo! Eu sou a Ju e este é o seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Uma ótima semana para você que escuta esse podcast caminhando, escuta levando o cachorro para passear, escuta limpando a casa, escuta dirigindo, escuta lavando a louça, escuta nos momentos de insônia e que escuta no momento agendado para desenvolver as suas habilidades em português. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Você quer falar português e pratica apenas com aquele aplicativo que não me patrocina e que não vou falar o nome? Você acha mesmo que vai falar português? Para falar, é preciso praticar. É preciso falar e falar também sobre coisas que não gostamos e não temos interesse. Fique atento, eu sempre falo sobre as atividades e falar português brasileiro é a sua melhor opção. Acesse a minha página falarportuguesbrasileiro.com e identifique a melhor atividade para você. Vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil? Aquela história real que geralmente não é mostrada e com um vocabulário adequado. Bora trabalhar neste episódio! Muito antes dos colonizadores europeus invadirem as Américas, essas terras já eram ocupadas por seres humanos. Populações que vivem por aqui há milhares de anos, as nomeadas populações indígenas ou povos originários, que na minha opinião é o mais honesto. Sofreram diversas violências e perdas de direitos ao longo do tempo. Os povos originários descendem de humanos que chegaram aqui, muito provavelmente pela América do Norte, vindos da Ásia. Pode ser daí que se explique os traços físicos semelhantes entre as populações asiáticas e as nativo-americanas, como ter os olhos mais puxados e o cabelo liso e preto, em sua maioria. Com a grande diversidade de ecossistemas, de ambientes diferentes que o nosso país apresenta, os povos que aqui se estabeleceram puderam se diversificar bastante, também culturalmente, desde as florestas tropicais da Amazônia até as regiões áridas do Nordeste. Porém, apesar de toda essa diversidade, uma coisa em comum pode ser apontada como ligação entre essas comunidades: o modo como vivem em harmonia com a natureza. Mesmo praticando a caça de animais e práticas agrícolas como a coivara, que consiste na queima de um pedaço de terra com vegetação para abrir espaço para a plantação ao mesmo tempo em que se aduba o terreno com as cinzas. Apesar dessas práticas, o resultado é que a natureza se mantém e se fortalece em terras indígenas, e também no Pantanal. E por que será que estas práticas podem ser danosas quando praticadas pelo grande agronegócio e não pelos povos indígenas? Bom, parte do motivo está na escala. Os povos originários não queimam extensos hectares de terra para plantar soja para o boi comer, para depois nós comermos o boi. Eles plantam uma área suficiente para alimentar o seu grupo, com uma variedade de espécies nativas do Brasil. Isso faz muita diferença mesmo. Enquanto a caça, não fazem isso de maneira extensiva, até acabar a espécie ou para guardar tanta carne que possa vender e lucrar. Caçam o suficiente para complementar a dieta e sempre prestando muito respeito às vidas que retiram da natureza, pois sabem do valor que ela tem. O valor verdadeiro, não monetário, o valor da vida. Mesmo tendo grande importância para o futuro da humanidade, por serem guardiões da natureza, que deve ser preservada e fortalecida,
se quisermos ter alguma chance de reverter as mudanças climáticas, os povos indígenas vivem em luta desde o início do século XV. Após a chegada dos europeus, as populações originárias do Brasil tiveram que enfrentar a escravidão, a morte em massa, o apagamento e proibição de suas culturas, a morte de idiomas junto com o povo. Enfim, tudo que caracteriza um genocídio. Embora possa se discutir que esse genocídio nunca acabou, houve um período durante o século passado em que houve tentativas de integrar os indígenas ao restante da população. Em 1988, a Constituição Federal da nova República que se iniciava finalmente marcou uma mudança na política indigenista do Estado brasileiro. A partir de agora, a regra geral seria de reconhecer e garantir direitos aos povos originários, incluindo direito à educação escolar diferenciada, o respeito às suas tradições e a posse das terras que tradicionalmente ocupam. Infelizmente, isso não quis dizer que esses direitos foram completamente respeitados a partir daquela data. Aliás, a mesma data da Constituição foi utilizada numa tentativa de tirar direito dos indígenas. Neste ano, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto do chamado Marco Temporal, que estabelecia que somente as terras ocupadas por indígenas, na data de promulgação da Constituição, em 1988, poderiam ser demarcadas para os povos originários. O teor do projeto é, para dizer o mínimo, desvantajoso para os indígenas, já que não leva em conta populações que haviam sido expulsas de suas terras por motivos diversos e não estavam nelas em 88. Além de flexibilizar o contato com povos que optaram por viver isolados da nossa sociedade, aumentando o risco de conflitos e violações de direitos. Além do risco de vida dos indígenas, também entra em risco o nosso meio ambiente, já que as terras cuidadas por estes povos mantêm suas funções ecológicas, enquanto que as terras que os poderosos do agronegócio estão tentando tomar seriam totalmente queimadas para o pasto ou monoculturas. Duas coisas das quais não necessitamos: maior quantidade como espécie, sendo de interesse apenas dos detentores de capital. Felizmente, ao ser votada no Supremo Tribunal Federal, o STF, já falei sobre ele em algum momento, em algum episódio, a tese do marco temporal foi considerada inconstitucional e sua implementação foi interrompida. Muitas vidas indígenas foram perdidas nas lutas até hoje, e ao que tudo indica, muitas ainda serão perdidas, já que boa parte do poder político brasileiro está nas mãos de grandes donos de terras ou de pessoas influenciadas por eles. A articulação dos povos indígenas no Brasil, a APIB, desempenha um papel crucial nas lutas dessa parte da população, tanto na luta pelas terras quanto na preservação das suas culturas, mantendo assim a longa história de resistência e mobilização em defesa dos seus direitos. Importante dizer também sobre a FUNAI, mas a FUNAI ficará para um próximo episódio. Eu sou a Ju, nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Desejo uma boa semana e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia